não americanos amam e respeitam a América por causa de seus valores. Todos nós queremos que a guerra acabe, mas não queremos que a Ucrânia se renda. Porque você não está apenas abandonando a Ucrânia, você está realmente abandonando o maior parceiro comercial da América, a UE. Eu realmente concordo com o discurso de J.D. Vance na Conferência de Munique. Eu acho que na Europa a liberdade de expressão está sob ataque. Pense nisso, um comediante modestamente bem-sucedido. E a ironia é que o próprio Trump era um entertainer. Se um cientista faz uma piada com Zelensky por ser um comediante, então faz sentido. Mas se você é um entertainer e está criticando Zelensky por ser outro entertainer, isso simplesmente não faz sentido. Por que Churchill não disse que, você sabe o quê? Vamos apenas fazer as pazes na Tchecoslováquia? Polônia, ok, deixe-os ter a Polônia. Se Churchill e Roosevelt tivessem dito o que Donald Trump está dizendo hoje, toda a Europa estaria sob ocupação nazista hoje. E essa pequena ilha, que chamamos de Grã-Bretanha, estaria sozinha ao lado de um continente muito hostil. Tudo bem, pessoal? Este é Harry Sultan. Acho que se eu tivesse gravado este vídeo ontem, provavelmente teria sido o meu vídeo mais deprimente de todos os tempos, mas estou feliz por não ter gravado este vídeo ontem, porque qualquer um que passe pela minha linha do tempo no Twitter saberia o quão irritado eu estava com o atual desenvolvimento no conflito Rússia-Ucrânia em relação aos comentários de Trump. Como muitos sabem, eu realmente gosto do Donald Trump. Odeio o wokeismo e esse vírus da mente woke. Eu quero que Trump proteja suas fronteiras. Eu quero que Trump faça a América grande novamente. Mas há uma razão por trás disso. Por que pessoas de outros países desejam uma América forte mesmo não sendo americanas? Queremos uma América forte porque a América, pelo menos nos últimos 75 anos, tem liderado consistentemente o mundo livre na proteção e salvaguarda desses valores de liberdade de expressão, valores de democracia, valores de responsabilizar grandes potências e proibi-las de invadir democracias menores que desejam se juntar ao campo ocidental. É por isso que pessoas como eu querem que a América se saia bem. E com isso eu apoio o Doge. Eu quero que Elon Musk acabe com essa corrupção na burocracia americana e libere centenas de bilhões de dólares que ele está nos dizendo que estão sendo desviados ou estão sendo perdidos para a corrupção ou inaptidão. Então eu apoio tudo isso. Antes da última eleição presidencial nos Estados Unidos da América, eu apoiava Trump e creio que ainda o apoio. Mas havia um medo de que ele pudesse abandonar a Ucrânia. Mas, novamente, quando você gosta de alguém, tende a olhar para as coisas boas e tende a ignorar coisas que talvez não goste. E eu acho que eu realmente acredito. Eu acredito que quando Trump assumir o cargo, então ele receberá informações credíveis que dirão a ele que é Putin quem é o agressor aqui. É Putin quem invadiu a Geórgia, quem invadiu a Chechênia, quem tomou a Crimeia à força em 2014. Não havia nenhum Zelensky à vista na época. Ninguém estava falando sobre incluir a Ucrânia na OTAN. Sempre houve conversas, mas faltava um trabalho de base sério. Como nós sabemos disso? Porque quando a Crimeia foi invadida em 2014, a Ucrânia ainda não fazia parte da OTAN até 2022, e não havia chance da Ucrânia se juntar à OTAN. Então, vimos as mentiras de Putin se multiplicarem ao longo do tempo. Como ele primeiro queria decapitar a liderança ucraniana e enviou esquadrões de assassinato para Zelensky. Zelensky poderia ter fugido da Ucrânia como o presidente afegão Ashraf Ghani, mas ele recusou dizendo: não preciso de carona, preciso de armas. Isso se assemelha à declaração de Churchill de que se nos derem as ferramentas, terminaremos o trabalho. E é tudo que a Ucrânia pede. Se a Ucrânia fosse uma ditadura ao estilo de Saddam Hussein ou Gaddafi, então é claro que se danem. Eu não me importo, mas eu queria dizer que os não-americanos amam e respeitam a América por causa de seus valores. Sei que a maioria de vocês provavelmente não gostaria, mas ainda me referiria ao discurso de Obama, acho que por volta de 2011 a 2013. Foi mais ou menos nessa época que realmente me apaixonei pela América, pois antes disso, também havia como uma potência expansionista, como outras superpotências do passado que invade países, instala governos fantoches e explora seus recursos. Eu também costumava pensar assim. Recordo-me do discurso de Obama, acho que foi em 2012 ou 2013, onde ele disse que a força da América não é seu poder militar, nem mesmo é seu poder econômico. A força está em seus valores. Essa é a verdadeira força. E então eu comecei a investigar isso.
Eu li muitos livros sobre a Guerra Civil Americana, a história americana, e a América durante os séculos XIX e XX, e especialmente o papel da América na Segunda Guerra Mundial. Eu li tudo isso, e quanto mais eu lia a história americana, mais eu me apaixonava pela América. Isso não quer dizer que a América seja perfeita, mas entre os países, nenhum outro na história fez mais pelos seus aliados ideológicos do que qualquer império. Ninguém nunca fez isso. As superpotências do passado sempre tiveram uma relação clientelista com seus aliados, onde acordos eram feitos com base em favores mútuos. Agora, a América também se beneficiou enormemente dessa aliança com os europeus em troca de assumir a segurança deles. Agora, essa é outra mentira que tem sido constantemente propagada, que, nós não queremos ser otários. Lembrando que, após a Segunda Guerra Mundial, a economia europeia estava em ruínas. Foi destruída, né? A América lançou este programa, Marshall, e eu acho que o Reino Unido ainda estava pagando até 2002 ou 2003, o que está bem. O Reino Unido e a Europa sobreviveram graças ao apoio americano, mas em troca eles introduziram o padrão Bretton Woods, que fez do dólar americano a moeda global. Em troca de cuidar da Europa, a América teve esse apoio inabalável, eterno e cego às democracias europeias, democracias de mentalidade semelhante. Eles têm valores semelhantes, que devemos ter liberdade de expressão, devemos ter todas essas coisas. Não estou dizendo que a Europa é perfeita. Concordo com o discurso de Juris Dr. Vance na Conferência de Munique. Eu, alguém que acompanha o que está acontecendo na Grã-Bretanha, acredito que na Europa a liberdade de expressão está sob ataque. Mas isso não significa que você, da noite para o dia, rompa suas alianças. Este é o sonho de Putin e Xi Jinping de que a América está abandonando a Ucrânia ou que a aliança da OTAN se desfaz. Deixe-me compartilhar este post do presidente Trump, que lamento dizer é retardado. Há muitas mentiras nisso e eu vou desmascarar uma por uma se tiver tempo. Então isso é o que Donald Trump disse. Imagine um comediante de sucesso moderado. Vamos lá, o que é isso? É uma briga de colegial entre dois garotos adolescentes? O que é isso? Um comediante moderadamente bem-sucedido. Ok, senhor presidente. E a ironia é que o próprio Trump era um entertainer. Se um cientista faz uma piada com Zelensky por ser um comediante, então faz sentido. Se você, sendo um entertainer, critica Zelensky por também ser um, sua crítica não faz sentido. Mas, novamente, Trump tem um ego enorme. Ele pode agir como um adolescente, às vezes, o que não é o que se espera do líder do mundo livre. Mas, enfim, adivinha o quê? Vladimir Zelensky convenceu os Estados Unidos da América a gastar 350 bilhões de dólares para entrar em uma guerra que não poderia ser vencida. Ele não fez isso. Não havia absolutamente nenhuma evidência de que Zelensky convenceu os Estados Unidos da América a entrar em guerra com a Rússia, não. Putin invadiu a Ucrânia. Isso é um fato. Como estabelecido, existem 3 sexos, masculino, feminino e intersexo. Mas quando o Trump quer intimidar alguém, ele simplesmente diz qualquer coisa e, infelizmente, ele tem tantos bajuladores que apenas repetem o que ele diz e eles batem no tambor. Mas como eu disse, se eu tivesse gravado este vídeo ontem, teria sido muito mais crítico e muito mais deprimente, mas eu vi muitas vozes republicanas pela primeira vez sobre este assunto, sobre qualquer assunto. Eles estão enfrentando Trump e reagindo, e parte de mim ainda acredita que Trump realmente não abandonaria a Ucrânia e explicarei meus motivos, mas vamos analisar este tweet primeiro. Sem os Estados Unidos da América, Trump nunca conseguirá se estabelecer. Isso é verdade. Zelensky, a Ucrânia e a Europa não podem perder o apoio dos Estados Unidos da América, que detém grande poder. A América tem poder econômico, influência pacificadora e muitas cartas na manga, mas não todas. Também vou lhe explicar isso. Os Estados Unidos gastaram 200 bilhões a mais do que a Europa. Isso é mentira, pois não há número que diga 350 bilhões de dólares. O número está 200 bilhões de dólares, e a Europa gastou 210 bilhões de dólares. Esse número que a América gastou US$ 200 bilhões a mais que a Europa. É uma fantasia total. O Joe Biden deveria ter exigido igualdade, já que a guerra tem muito mais impacto na Europa do que nos Estados Unidos da América. Um vasto oceano nos separa. E, novamente, eu acho que esse é o problema com Trump. Trump foi criticado em seu primeiro mandato por acreditar que as relações internacionais podem ser formadas com base em suas simpatias e antipatias pelo líder. Isso pode ser verdade no caso de ditaduras que Kim Jong-un e Vladimir Putin podem apertar as mãos, e Kim Jong-un pode enviar 20 mil tropas
norte-coreanas sem consultar seus ministros ou qualquer pessoa, é assim que pode funcionar em ditaduras, mas em democracias, e principalmente em uma democracia complexa e grande como os Estados Unidos, é muito mais complexo do que isso. Trump tentou se aproximar de Kim Jong-un em 2019 e depois simplesmente o abandonou como uma batata quente porque não deu certo, porque não é assim que funciona. Trump está apenas irritado com Zelensky por não ter procurado sujeira sobre Hunter Biden em 2019. Isso também é uma exigência muito irrealista e estúpida de Trump, porque como Zelensky poderia se envolver na política interna dos Estados Unidos? Se Zelensky tivesse procurado sujeira sobre Hunter Biden e Joe Biden ainda vencesse a eleição, Zelensky estaria em apuros. Então, Zelensky se absteve disso? Isso resultou no impeachment de Trump, que claramente não gosta de Zelensky. Mas então Trump também guarda esse enorme rancor contra o Sleepy Joe. E eu entendo isso. Eu entendo. Joe Biden perseguiu Trump e sua família. Mas Trump ele é o líder do mundo livre. Ele é o presidente da principal democracia mundial. Em algum momento é possível deixar o passado para trás. Porque não é apenas entre Trump e Biden, são as vidas de milhões de ucranianos em jogo. A própria sobrevivência deles está em jogo aqui. Mas as brigas pessoais de Trump são mais importantes para Trump do que outras pessoas. Por exemplo, agora ele está dizendo, Zelensky, é melhor você entrar na mesa de negociações. Caso contrário, você não terá muito de um país restante. Eu sei que não é isso que Trump realmente quer dizer, porque o principal objetivo de Trump é parar os assassinatos. Ele disse isso na coletiva de imprensa, eu não me importo com quem fica com o quê, mas eu só quero que os assassinatos parem. Eu realmente concordo com esse argumento. Acredito genuinamente que não há um propósito nefasto. Não sou daqueles que simplesmente buscam falhas em tudo que Trump diz. Eu acho que ele realmente quer parar isso, mas enquanto isso, ele quer tirar algo disso também. Ele quer parecer este grande pacificador. Ele quer garantir esses 500 bilhões de dólares em minerais ucranianos, que Zelensky colocou em espera. Isso faz todo sentido. Se você quer meus minerais, então tem que me dar algo em troca, que é expulsar a Rússia da Ucrânia. É uma grande soma, por isso Trump está irritado com ele. Ele não desenterrou sujeira sobre Hunter Biden e agora enviou seu ministro das Finanças. E Zelensky disse, desculpe, temos que passar por isso, voltaremos a falar com você, e acho que isso irritou. Donald Trump está reagindo, além do Zelensky admitir que metade do dinheiro enviado para a Ucrânia está faltando. No entanto, Zelensky disse que só receberam 75 bilhões de dólares, questionando o paradeiro do restante dos 125 bilhões. Isso porque a maior parte desse dinheiro americano foi direto para os fabricantes de armas americanos. E eu acho que é trabalho do Doge procurar qualquer corrupção ali. Com certeza, ao lidar com 125 bilhões de dólares, alguém teria dito que ninguém notaria 1 bilhão aqui e ali. Mas essa é a corrupção que temos na América. Temos uma corrupção muito pior na Rússia. E também temos corrupção na Ucrânia. Mas isso não significa que você tenha que jogar a Ucrânia e os ucranianos para debaixo do ônibus, que sacrificaram 500 mil homens para manter sua soberania viva. Todos nós queremos que a guerra termine, mas não queremos que a Ucrânia se renda, porque você não está apenas abandonando a Ucrânia, você está, na verdade, abandonando o maior parceiro comercial da América, a UE. Então essa é outra mentira. Ele se recusa a ter eleições por estar muito baixo nas pesquisas ucranianas. A única coisa em que ele era bom era manipular Biden como um violino. Isso é uma mentira, pois a Constituição deles diz que não se pode realizar eleições durante a guerra. Dê uma ouvida nisso. Algumas coisas sim, a pesquisa de Zelensky em fevereiro deste mês é de 57 favoráveis, era 52. Em dezembro estava nos 90. E você sabe, 22 quando a guerra começou, mas obviamente ele tem classificações muito favoráveis. Olhe para a Constituição que a Ucrânia tem. Proíbe eleições quando você declara lei marcial por causa de um estado de guerra em vigor. E, obviamente, o titular que está tentando conduzir uma guerra, se envolver em uma eleição e reunir pessoas em primárias e outras eleições, coloca as pessoas em risco. Há outras duas partes dessa lei marcial. 18 a 60 anos estão proibidos de deixar o país. Além disso, há restrições às liberdades civis, especialmente a liberdade de movimento por meio de toques de recolher nas áreas em disputa. Então, o fato de a Constituição deles estar conduzindo isso, o parlamento, o apoio bipartidário para todas as extensões que eles tiveram que fazer à lei marcial. Então, eles estão agindo democraticamente, em minha opinião, e respeitando a sua Constituição.
E também o parlamento está apoiando o que representa o povo em todo o país. Essas são ações democráticas ocorrendo em um país democrático. Não devemos tentar impor eleições ao Zelensky no meio desta guerra. Se houver um acordo de paz, Zelensky, outros e o próprio povo provavelmente exigirão uma eleição, supondo que o acordo tenha sustentação real. Certo. Deixe-me mostrar o que a oposição de Zelensky está dizendo. A deputada em exercício no parlamento ucraniano não pertence ao partido de Zelensky, estando na oposição. Ouça ela. Primeiramente, você acha que o seu presidente fala pelo país? Ele expressa a irritação ucraniana com o que Donald Trump está dizendo? Absolutamente. Quando se trata da análise de políticas externas, a Ucrânia sempre teve uma voz maravilhosa. Como você sabe, sou um deputado da oposição. Mesmo assim, estamos nos manifestando em uníssono que a proposta atual dos Estados Unidos da América para a Ucrânia é totalmente inaceitável. E você o descreveria como um ditador ou você está vivendo em lei marcial? Devido ao ataque da Rússia à Ucrânia em 2014, que escalou para uma guerra total, estamos vivendo sob lei marcial. Na Ucrânia, vivemos em lei marcial para nos proteger. Zelensky, como presidente de um país democrático lutando pela sobrevivência, não é um ditador. Este é apenas um deputado. O líder da oposição disse que eles não querem eleição. E por que eles não querem eleição? Primeiramente, há uma exigência constitucional. Eu sei que Trump e outros estão dizendo que houve eleições durante a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, durante a Segunda Guerra Mundial, quanto da América estava sob ocupação? Havia uma lei marcial em vigor? Não. O Reino Unido realizou eleições. Eles não tiveram eleições e deveriam ter eleições em 1945, mas novamente adiaram até que a guerra acabasse. Então há tanta desinformação sendo divulgada. Eu apenas entendo por que Trump está fazendo isso, porque esse é o estilo de Trump. Ele gosta de intimidar as pessoas, ele gosta de torcer seus braços, ele gosta de fazer essas coisas, mas você realmente não pode culpar Zelensky quando ele disse que respeitamos o presidente Trump, porque respeitamos a América, porque a América ajudou muito a Ucrânia. Ninguém está tirando isso da América. Te garanto, ninguém te considera otário. As pessoas veem os Estados Unidos da América como líder do mundo livre e buscam sua liderança. Na Austrália, apesar de sermos uma enorme massa de terra, somos um país pequeno com apenas 25 milhões de habitantes. Em um cenário hipotético, se a China nos atacasse, gostaríamos que a América viesse em nosso socorro. Isso não quer dizer que desejamos a morte de soldados americanos. Sim, seríamos os primeiros na linha de frente, mas gostaríamos que a América nos ajudasse a fornecer tecnologia de ponta, nos desse armas. E é por isso que eu simplesmente não entendo todos esses não-americanos que estão seguindo essa linha, especialmente na Grã-Bretanha e em outras partes da Europa que estão dizendo, sim, a Ucrânia não considera que pode fazer sentido se um americano diz isso, porque eles têm um grande e belo oceano entre eles. Mas vocês, idiotas, esses britânicos que estão indo atrás de Keir Starmer, que eu realmente apoio nessa questão sozinho, por que vocês estão colocando botas britânicas no chão como uma força de paz, quando não temos nenhum apoio americano, e isso é uma preocupação genuína? Mas se a América abandonar totalmente a Ucrânia e a Europa, então você acha que o pequeno canal da Mancha vai te salvar? Sim, eles podem não ser capazes de invadir você como Hitler não queria invadir você. Por que Churchill não disse isso? Você sabe o que? Vamos apenas fazer a paz na Tchecoslováquia, Polônia. Ok, deixe-os ter a Polônia. Se Churchill e Roosevelt tivessem dito o que Donald Trump está dizendo hoje, toda a Europa estaria sob ocupação nazista hoje. E essa pequena ilha, que chamamos de Grã-Bretanha, teria ficado sozinha ao lado de um continente muito hostil. A outra pergunta para você, porque quanto mais perto você está da fronteira russa, mais gasta com sua defesa. A Polônia está gastando 5%. Eu acho que eles vão subir para 6%, né? Os estados bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, eu acho que eles estão gastando cerca de 5%. Eles querem gastar mais. Por que estão gastando mais? Porque eles sabem que são os próximos na linha de corte. E Trump é uma figura transacional. Essa é a minha maior crítica a Trump. Trump não é um ideólogo. Ele não segue nenhuma ideologia. Ouvi esse cara na TV estatal russa dizendo que Trump não se importa com a democracia. Ele não se importa com os direitos humanos, ele se importa com o que é bom para ele. Ele busca o que é bom para a América, mas essa não é a América que o mundo respeita. Entendo as queixas genuínas de que a Europa deveria pagar mais a conta. A Europa deveria aumentar seu orçamento de defesa, mas não se pode esperar que isso ocorra de imediato, considerando a atual crise no custo de vida. E eles precisam de planejamento, precisam de 2, 3, 4, 5 anos. E você está certo, Biden deveria ter forçado eles, tivemos 3 anos para nos preparar, e a Europa não se preparou sabendo que Trump poderia voltar e jogar a Ucrânia para debaixo do ônibus. Não estou deixando os líderes europeus se safarem aqui. Há uma maneira sensata de fazer isso, mas vejo apenas a ironia.
Este meme encapsula perfeitamente o cenário atual. Olhe para isso, presidente Trump. Obama, Biden e Zelensky são chamados de ditadores, enquanto Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un são elogiados como campeões e ótimos caras, mesmo sendo os verdadeiros ditadores. Agora, há uma maneira cética de olhar para isso. Algumas pessoas dizem que, porque Trump fez esse tipo de comentários que meio que assusta muitas pessoas como nós, que seguem quem ama, respeita e valoriza a ordem internacional baseada em regras que a América criou e defendeu, que você não entra e engole democracias menores ou países menores, mas Trump disse que vou pegar o canal do Panamá, vou pegar a Groenlândia. Agora, muitos de nós, novamente, nosso viés entra porque queremos que a América seja forte, queremos que a América seja ótima novamente, mas ignoramos que sim, talvez ele esteja apenas fazendo isso para abalá-los. Ainda acredito, talvez, ou não seja acreditar, talvez seja mais uma esperança do que crença, mas acho que o tempo dirá. Isso pode explicar porque Trump admira líderes como Putin, Xi Jinping ou Kim Jong-un, pois acredita que potências fortes têm o direito de anexar territórios, e sendo os Estados Unidos da América uma potência forte, mereceriam a Groenlândia. A questão da Groenlândia é antiga. Por que Truman não invadiu a Groenlândia? Durante a Segunda Guerra Mundial, um forte argumento foi feito para adquirir a Groenlândia, mas acabaram desistindo. E a moralidade que tínhamos nos anos 40 era muito diferente da moralidade que a América tinha ou o mundo tem hoje. Harry Truman lançou 2 bombas nucleares no Japão, e eu não o critico por isso. Acredito que foi a melhor forma de encerrar a guerra e poupar vidas. Mas até mesmo alguém que poderia lançar bombas nucleares e matar dezenas de milhares de pessoas não pensou em invadir ou anexar a Groenlândia por causa dos valores americanos. Entrar no caminho como a América poderia defender a democracia e a liberdade e se posicionar contra o colonialismo britânico e francês, mas ao mesmo tempo ir e colonizar outros territórios. Ou outros países menores são os valores americanos que tornam a América grande? Eu realmente acredito nisso, mas o problema com Trump é que Trump não é um ideólogo. Eu não acho que ele respeita esses valores. É como se ele pudesse se tornar um presidente para o 3º mandato. Acho que ele vai. Até disse que, e se encontrarem algo na Constituição, ele pode fazer, mas não tenho certeza. Mas é muito desanimador ver o líder do mundo livre falando assim. Eu acho fascinante como um tirano louco poderia... que nunca realizou eleições livres e justas, ele joga seus oponentes de janelas de arranha-céus, ele os força a beber chá misturado com material radioativo, ele mata seus oponentes políticos, não apenas na Rússia, mas fora da Rússia também. Ele já sacrificou 700 mil de seus próprios soldados, segundo o próprio Donald Trump. E, segundo o próprio Donald Trump, ele disse que essa não é maneira de administrar um país. Eu simplesmente não entendo como Trump não pode dizer nada sobre ele agora. Eu entendo o ditado que ele está tentando amaciá-lo. Ele está tentando encantá-lo porque ele é o beligerante aqui e ele quer levá-lo à mesa de negociações. Juris Dr. Vance saiu e disse que se Putin tivesse jogado duro, então estava tudo em jogo. Teríamos armado a Ucrânia completamente, com até mesmo tropas da OTAN em solo ucraniano. Mas isso não aconteceu porque Putin deu outro golpe magistral e enganoso, convencendo Trump de que ele está interessado em um acordo de paz, que é basicamente uma rendição para a Ucrânia. Agora vou apenas concluir isso. Então, é isso que vai acontecer. Se a América abandonar a Ucrânia, eu não acho que a Europa simplesmente vai desaparecer. Putin invadirá a Estônia, Letônia e Lituânia. Sua economia está em pé de guerra. Agora não é do seu melhor interesse parar. De repente, seu complexo industrial militar não está a seu favor. Eu não acho que essa será uma paz duradoura. Eu estava ouvindo o general Ben Hodges e ele estava dizendo que a Europa precisaria de pelo menos 2 a 3 anos para construir seu exército e aumentar sua capacidade de produção. A economia de Putin está atualmente em pé de guerra. Então, por que ele esperaria até 2029 para essa Europa se fortalecer? Mesmo sem a América, se a Europa perceber seu verdadeiro potencial, a Rússia não tem chance de vencer. A Europa tem tudo. A economia é 11 vezes superior à russa. A população deles é 4 vezes maior que a da Rússia, então não há como a Rússia vencer. A Rússia tem apenas a ameaça de armas nucleares, que é somente blefe e bravata. Se Trump abandonar a Europa e a Ucrânia, há uma grande chance da Rússia começar a 3ª Guerra Mundial. Se a história serve de alguma coisa, me desculpe, eu não quero arriscar o futuro do mundo. No pressentimento de Trump de que eu acho que Putin está falando sério, eu não acho isso. Entretanto, há também grandes desvantagens para os Estados Unidos da América.
Os Estados Unidos da América perderão o apoio inabalável e incondicional dos países europeus. Se quiserem se voltar para a China, terão que fazer isso sozinhos, talvez com o apoio do Japão, Coreia do Sul e Austrália, porque está na nossa parte do mundo, mas a Europa não se juntará à América em nenhuma aventura com a China, podendo até se aliar a ela. Você militarizará a Europa, e a Europa poderia, em 5 anos, criar um exército que poderia rivalizar com o dos Estados Unidos da América e da China. Você terá 3 superpotências agora, então não é tão cor-de-rosa quanto você pode pensar. Como mencionado, os Estados Unidos da América se beneficiaram por ser a única superpotência e garantir a segurança da Europa, obtendo assim uma enorme influência política. Mas Trump está apenas abalando alianças de décadas e eu não acho que isso seja bom. Então eu espero que essa disputa entre Zelensky e a Rússia seja apenas sobre alguns detalhes contratuais de minerais ucranianos e que acabe logo. Espero que o general Jack King esteja certo de que isso vai passar dentro de uma semana ou mais, pois Trump é apenas impulsivo. Ele responde se alguém o ataca. Zelensky o atacou dizendo que Trump está vivendo em sua bolha de desinformação. Lamento que pareça assim devido ao que Trump está dizendo. Putin diz que sua taxa de aprovação é de 4%. Não há absolutamente nenhuma evidência de que a América deu 350 bilhões de dólares e está sendo tratada como otária. Não há evidências de 350 bilhões de dólares. Zelensky é um ditador. Zelensky precisa realizar eleições. Você não pode ter eleições quando milhões de seus habitantes estão vivendo sob ocupação e outras partes do seu país estão sob constante ataque de mísseis russos. Você não pode realizar eleições dessa forma. Você não pode suspender a lei marcial e deixar Putin correr solto com suas campanhas de desinformação, como ele já fez isso em várias democracias europeias, como a Romênia, como a América. Ele não se importa com nossos tópicos internos, seja se nos inclinamos para o lado desperto ou se nos inclinamos para o lado tradicional. Ele não se importa com isso, ele apenas nos coloca uns contra os outros, e é tão fácil fazer isso, você pode simplesmente passar por qualquer plataforma de mídia social, e você pode ver eu. Posso dizer pela linguagem se é algum bot russo ou se é um apoiador americano comum de manga, podemos dizer. E não há como parar isso. Infelizmente, eu só espero que... Porque eu gosto do Trump, talvez seja por isso que estou dizendo isso, eu só espero que isso vai passar e Trump não vai abandonar a Ucrânia e a Europa, porque se ele fizer isso, então vamos viver em um mundo muito diferente. Eu estou dizendo isso a todos os americanos que estão apenas seguindo cegamente Trump em tudo, seguindo em outras questões. Estou com você, mas nesta questão, a América perderá significativamente seu poder no cenário mundial. E nós lembraremos de Donald Trump como o cara que encerrou o reinado da América como a única superpotência do mundo.